Hi friend, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com você. Passando por aqui para conversar um pouco com você nas nossas dicas da semana e colocar possíveis reflexões que possam eventualmente se transformar em ações e nos ajudar a sermos cada vez melhores e mais felizes, ok? Antes de começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando alguma coisa acontece, alguma coisa imprevista, inusitada e que traz para você algum sentimento de frustração, por exemplo, você é chamado na sala do seu chefe e ele coloca para você uma situação que ele está te repreendendo, ou eventualmente você é dispensado da empresa onde você trabalha, ou você fica sabendo que uma amiga sua, um amigo seu falou mal de você para uma outra pessoa, enfim, qualquer coisa que tenda a tirar você do seu equilíbrio emocional. Como é que você costuma reagir em momentos como esse? Você cai em prantos, se deprime, fica quieta no canto, começa a achar que o mundo vai acabar por conta disso, ou você costuma reagir de forma impulsiva, eventualmente já sair falando coisas para aquela pessoa que está te trazendo uma notícia ruim, de uma forma muito impulsiva, sem pensar no que está fazendo. Como é que você reage em situações dessa? Essa semana, coincidentemente, eu acompanhei 3 situações que, na minha opinião, têm muito a ver com o nosso papo de hoje. A primeira foi a demissão do ministro da Cultura, Marcelo Calero, quando ele deixou o cargo alegando que estava sendo pressionado por um colega de ministério, a partir de uma necessidade desse colega de que ele revisse uma decisão dentro da sua área, e como ele não queria de forma alguma rever essa decisão e se sentindo pressionado por esse colega, ele pediu demissão e deixou o cargo. Uma outra situação também que a imprensa divulgou, que a gente durante essa semana teve chance de acompanhar, foi a situação envolvendo um dos procuradores da Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador Carlos Fernando de Lima. No momento em que ele deu o Congresso Nacional agindo de forma a possivelmente tentar retalhar as decisões e os encaminhamentos da Lava Jato, ele coloca uma declaração de que se eventualmente algumas coisas forem aprovadas no Congresso Nacional, ele deixaria a força-tarefa, ou seja, se algo acontecer que ele não gostaria que acontecesse no Congresso Nacional, ele abre mão da sua missão na força-tarefa. Esse foi o segundo ponto que me chamou a atenção. E o terceiro ponto aconteceu em uma das minhas atuações em empresas. No final de um evento de treinamento de gerentes, um profissional me procurou e pediu para falar comigo durante uns 10 minutos. Essa conversa acabou demorando meia hora, não 10 minutos. E a pessoa estava quase chorando porque o seu chefe estava colocando para ela algumas orientações de trabalho que ela não concordava, que ela não queria fazer porque feria os seus princípios, os seus valores, e ela me disse que estava pensando seriamente em, no dia seguinte, pedir demissão da empresa. Ela estava na empresa há 11 anos, e estava pensando em abrir mão desses 11 anos de carreira para que ela ficasse livre dessa pressão para fazer alguma coisa que ela não gostaria de fazer. Eu até perguntei se ela já tinha conversado com o líder dela, com o chefe dela, para verificar se realmente era aquilo, se não havia como fazer diferente. Ela disse: não, eu tenho certeza que eu não vou conseguir convencê-lo a fazer diferente. Está forçando a barra para que eu faça do jeito que ele quer, e isso fere meus princípios. E a decisão dela estava sendo de deixar o emprego, abrir mão do emprego, no momento que a gente sabe que a empregabilidade está muito complicada, o desemprego também é elevado, mas essa estava sendo a saída que ela via. E isso me chamou muita atenção porque em uma semana eu vi 3 situações que, para mim, um ponto crucial dessas decisões que estavam sendo tomadas, que foram tomadas no caso da cultura, é a questão da ausência de uma inteligência emocional mais robusta. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O Daniel Goleman,
provavelmente é um dos pesquisadores que mais estudou o tema inteligência emocional e certamente é aquele que mais conseguiu propagar o resultado dos seus estudos, né? E essas pesquisas que ele realizou durante muitos anos tendem a mostrar que a inteligência emocional chega a ser até mais importante nos dias de hoje do que a inteligência lógica, né? Do que a inteligência técnica. Mas eu gosto muito dos estudos que o Paul Stoltz fez a respeito da inteligência emocional. O Paul Stoltz, entre outras coisas, né, ele fez uma pesquisa com mais de 100 mil pessoas e analisou como as pessoas estavam sendo sucedidas em suas vidas, né, bem-sucedida, mal-sucedida, e também foi avaliando como era o ambiente em que essas pessoas viviam, como é que era a família delas, ambiente tranquilo, caótico e tal. E ao longo das pesquisas que ele realizou durante muitos anos, ele percebeu que as pessoas bem-sucedidas, entre as pessoas bem-sucedidas, mais ou menos 25%, ou seja, um quarto, eram pessoas provenientes de um ambiente de calmaria. 75%, ou 3/4 dessas pessoas bem-sucedidas, vinham de situações adversas, de ambientes caóticos, famílias pouco estruturadas, enfim, uma criação bastante conturbada, enfim. E depois ele tentou fazer um cruzamento, né, do que essas pessoas bem-sucedidas apresentavam em termos de variáveis, em termos de possíveis razões para esse sucesso, né? E tanto no grupo das pessoas bem-sucedidas que vinham de famílias, de ambiente calmo, como aquelas que vinham de ambiente caótico, apresentaram uma coisa em comum, uma variável em comum, que ele passou a chamar de quociente de adversidade. Quociente de adversidade, que basicamente pode ser explicado como sendo a capacidade que essas pessoas tinham, né, de enfrentar as adversidades com mais equilíbrio, né? Ele chamou de quociente de adversidade, que tem muito a ver com a inteligência emocional tão propagada, tão estudada pelo Goleman, tá? Mas por que isso é interessante? Porque a nossa vida nos dias de hoje, né, ela é o tempo todo, né, provocada e testada por situações de estresse, né? Às vezes situações menos intensas, às vezes situações mais intensas, às vezes notícias que realmente são ruins, mas são bastante contornáveis, às vezes notícias que são ruins e que parece que não tem como sair, né? A gente enxerga uma luz ao final do túnel, e a nossa capacidade de enfrentar essas situações com menor ou maior competência é que faz da gente pessoas provavelmente mais bem-sucedidas ou não tão bem-sucedidas, a partir desses estudos do Paul Stoltz. E essa semana, esses 3 casos que eu contei agora há pouco, que eu resumi, para mim, sofreram muito a falta de um alto quociente de adversidade, de uma capacidade mais elevada de enfrentar adversidades. E como é que a gente pode fazer isso, né? Que dica eu poderia passar para que a gente pudesse trabalhar um pouco mais isso? O próprio Paul Stoltz, quando ele definiu esse quociente de adversidade, ele também estabeleceu 4 ingredientes, 4 elementos que fazem com que esse quociente seja mais elevado ou menos elevado, né? Que na sigla em português passou a se chamar CPAR, C-P-A-R, CPAR. Então quais são os 4 elementos que podem fazer esse quociente subir ou descer? Primeiro, o controle, que ele chamou de controle, que é o seguinte, é a gente focar no que a gente tem controle e não focar naquilo que a gente não tem controle. Então, por exemplo, essa pessoa que me procurou depois desse evento que eu participei, ela só falava no chefe, ela só falava, ele tinha que entender, ele tinha que reconhecer que não é o melhor caminho, ele tinha que ter valores diferentes do que ele tem, ou seja, ela só falava do chefe dela. Aí eu disse para ela, escuta, mas tudo bem, mas o que você pode fazer a respeito? Porque com ele me parece que você já esgotou as possibilidades. Vamos pensar um pouquinho, falei aqui, né, em como é que você poderia agir sob teu controle. Aí ela começou a pensar e começou a vir coisas bem interessantes, do tipo, eu poderia falar com o chefe do chefe, para ver se ele também pensa assim. Eu poderia, por exemplo, começar a pensar então em trocar de área, né, sair da minha área para uma outra área na empresa. Eventualmente, ela falou, eu poderia até conversar com ele
para dizer, olha, eu não vou conseguir tocar esse projeto dessa forma que você está propondo, então você me ajudaria de repente a assumir um outro projeto e você traria alguém que você acha que vai conseguir conduzir como você quer. Ou seja, no momento em que ela começou a pensar no que ela poderia fazer e não o que outras pessoas poderiam fazer, ela começou a tomar um pouco mais de pé da situação e assumir um pouco mais o controle da situação. E eu comecei a percebê-la um pouco menos tensa. O P dessa sigla CEPAR é o senso de propriedade. É numa hora dessa você perceber que você faz parte do problema. Por exemplo, no caso dela, eu comentei com ela, falei, olha, o teu chefe é um problema para você, não dá para negar. Mas você tem que reconhecer que você é um problema para o seu chefe nesse momento, porque você não está querendo fazer o que ele quer. Então, vocês dois estão causando problemas, cada um para o outro. Então, eu tentei fazer com que ela percebesse que os problemas não estavam só com o resto do mundo, estavam com ela também. É claro que eu não vou negar que, pelo que eu percebi, os princípios dela, os valores dela, eram mais compatíveis com os meus. Só que eu deixei bem claro para ela, ela percebeu que ela fazia parte dessa situação, porque senão a pessoa começa de repente só a olhar para tudo quanto é lado menos para ela. E ela se sente meio que espectador de um filme, e vítima inclusive desse filme, e parece que ela não pode fazer nada a respeito, e ela está dentro do problema, ela tem que saber disso, tá? O A, né, que está nessa sigla do CEPAR, né, tem a ver com alcance. O A tem a ver com alcance, ou seja, muitas vezes quando acontece alguma coisa com a gente que inesperada e ruim, a gente tende a achar que o mundo vai acabar, né? Que tudo vai acabar em função daquilo. E eu percebia no papo com essa pessoa que ela estava falando como se realmente a vida dela estivesse acabando. Aí eu também tentei fazer algumas perguntas para ela, mas vamos lá, vamos imaginar o pior. Vamos imaginar o pior, que eu acho que talvez você nem siga por esse caminho, mas vamos imaginar que você peça demissão da empresa, tá? Em função de tudo isso. O que vai acontecer com você? Você vai morrer? Né? Você vai acabar? Aí ela começou a dizer, não, eu acho que eu tenho condição de buscar outras possibilidades, eu tenho experiência, eu tenho formação, existem outras empresas também do próprio segmento que eu posso procurar. Falei, bom, então vamos lá. Então é preciso que você perceba, né, que o mundo não vai acabar em função disso. Né? Que mesmo que venha acontecer o pior, porque eu acho que você pode rever tudo isso, pode buscar outras alternativas, mas quando acontecer o pior, você sabe que você ainda vai continuar existindo, que você vai continuar tendo toda a experiência que você tem, toda a capacidade que você tem e, consequentemente, você poderia buscar outras possibilidades que hoje você não está buscando em função de estar empregado. E aí eu também percebi que ela também foi se acalmando na medida em que ela percebia que o pior dos piores não era alguma coisa que o mundo acabaria, né? Tem a ver com alcance. Nós, muitas vezes, em qualquer situação que ocorra, a gente corre o risco de entrar num processo de que parece que a vida vai acabar por conta daquilo. Nós precisamos voltar e colocar isso no lugar. E a melhor forma de fazer é pensar o seguinte, tá bom, se acontecer o pior em relação a isso, o que vai acontecer comigo? Né? E pensar em coisas boas que podem acontecer também, porque sempre tem. Né? E aí a gente começa a contrabalançar esse pânico. Tá? E a última letra, que é o R, né, do CEPAR, diz respeito à resistência. Tem a ver com aquela visão de que tudo passa, de que todas as situações passam. E olha, só para dar um exemplo muito crítico, né? Mesmo a questão de uma morte, de alguém próximo, de alguém muito querido e tal. As pessoas que trabalham com luto, né, as pessoas psicólogos, pessoas que trabalham compartilhando esses momentos com seus pacientes, tá? Uma das coisas que mais eles buscam fazer, né, é fazer com que a pessoa se conscientize de que mesmo aquele luto, mesmo aquele momento de sofrimento super extremo, ele também vai passar. Né? É óbvio, essa pessoa não vai voltar mais, nesse caso é uma perda praticamente irreparável do ponto de vista da convivência, mas mesmo assim eles procuram mostrar, né, que tudo é uma fase, que o luto é uma fase, é uma etapa que vai depois para uma segunda etapa, que vai atravessando depois o processo de aceitação, depois atravessando o processo de retomada da vida, com uma nova forma de viver, mas é vida, enfim. Eles tentam mostrar que aquilo vai passar, né?
Então, o Paul Stoltz percebeu que essas pessoas com alto quociente de adversidade eram pessoas que tinham consciência plena de que as coisas iam se ajeitar de uma forma ou de outra e que o controle que eles exercessem nesse momento poderia contribuir para que as coisas se ajeitassem da melhor forma para eles. Então veja, esses 4 elementos, né? Você manter o controle daquilo que você pode controlar, né? Você se sentir parte daquela situação, daquele problema, ou seja, não ficar jogando para tudo quanto é lado, menos para você, né? Você perceber que o alcance pode não ser tão elevado como você inicialmente pensa, né? Que aquilo tudo tem um alcance limitado, que você pode fazer com que esse alcance se estenda ao mínimo possível, né? Tenha o menor nível de estragos possível. E 4, se você perceber que tudo passa e, consequentemente, qualquer situação também passará e que o teu controle e a tua ação vai fazer com que essa situação passe mais rapidamente às vezes e trazendo melhores resultados, se você perceber tudo isso, é provável que o teu nível de quociente de adversidade cresça, né? Então, o que me parece, essas pessoas, e aí só para completar a história, depois da final da conversa com essa pessoa, né, e ela anotou algumas coisas no papel e eu percebi que ela estava muito mais confiante. Ela falou, puxa vida, né, eu estou saindo desse papo com uma outra pessoa, né, hoje eu vou dormir, hoje eu vou conseguir dormir bem. Ela falou, eu tenho certeza disso, porque agora eu estou percebendo que o mundo não vai acabar, que as coisas vão se acomodar, que eu faço parte de todo esse problema e que eu tenho controle sobre algumas coisas. Eu posso tentar me movimentar dentro da empresa, conversar com o meu próprio chefe, conversar com o chefe do chefe. Existem algumas opções possíveis que eu posso, onde eu posso agir. Veja, eu usei com ela no papo os 4 elementos, né, do quociente da diversidade. Então é isso. E no caso dessas 2 pessoas que eu comentei também que a imprensa divulgou, né, do Procurador da República e no caso do Ministro da Cultura, possivelmente eles não estão passando por essas etapas aí, já estão desistindo. Como aquele menino que jogando futebol num campo de futebol, de repente surge lá uma falta e o outro time não quer dar falta para ele e tal, e ele como uma pessoa mais imatura, ele para tudo, a bola é dele, ele pega a bola, fala não brinco mais e vai embora, né? Isso, obviamente, isso é um sinal, né, de imaturidade. Mas para uma criança de 5, 6, 8 anos, tudo bem, isso dá para fazer, porque a criança pode voltar atrás depois. Tá? Agora, quando nós somos adultos, as decisões nossas são mais intensas e trazem consequências, às vezes, mais duradouras e mais impactantes, né? Como romper um casamento, como abrir mão de um emprego, enfim, são coisas que trazem muito mais impacto. Tá? Então eu espero que isso sirva para que você possa fazer uma reflexão de como é que você age em relação a esses momentos, como é que é o seu separ em relação a isso, se você pega o controle para você, se você realmente se faz parte do problema, se você percebe que o alcance não é infinito, se você também percebe que as coisas vão passar. E quanto mais você fizer isso, e quanto mais você acreditar nisso e utilizar isso nos momentos em que acontecer alguma coisa inusitada e ruim, mais você vai ter controle da situação e menos vai ter a possibilidade de ou se paralisar, né, e cair numa cama, e cair em prantos e ficar chorando e tal, ou tomar decisões muito impulsivas que podem depois te causar algum arrependimento. Legal? Se você gostou desse bate-papo, por favor, curta, né, para que a gente continue estimulado a realizar outros vídeos e dar novas dicas. Se você achar que alguém pode se aproveitar disso, por favor, né, aperte um botãozinho só, que é o compartilhar, e dê a oportunidade a outras pessoas de acessar esse conteúdo. E se quiser fazer um comentário, por favor, fique à vontade, ficamos muito felizes quando recebemos comentários de vocês. Ok? Então tá. Então, uma ótima semana para você, um grande abraço, bye friend, luz e paz, e até mais. Tchau.